foi mestre, doutor, pós-doutorado, foi, continua sendo para sempre aqui na Terra. Nós não estamos à deriva, apesar de tudo que acontece. E tem um psicólogo de Belo Horizonte, Afonso Chagas, e ele nos diz assim: olha só, o Cristo é o mesmo, mas o acesso de cada um a Ele é particular. Verdade? Será como está o nosso acesso? No campo dos nossos sentimentos, na nossa mente, esse acesso a esta criatura que nos ama e protege incondicionalmente. Então, para a gente falar sobre ele, o tema da noite, a evolução das ideias espíritas, nós fomos buscar em outro livro a origem. O nome Jesus foi um nome inspirado pelos espíritos superiores a José e Maria, que pusesse esse nome, Jesus, comum da região, no menino especial que estava chegando. E Jesus significa Jeová, salvação. E rodava também ali naquela região a palavra Cristo. Cristo, em grego, significa ungido. Em hebraico, significa Messias. Tanto Messias como o Cristo significa ungido. E Jesus não era ungido como os reis e os sacerdotes da época, com o dedinho humano, passando óleozinho na testa. Jesus foi e veio ungido por Deus, para chegar ao nosso coração, para nos amparar, para nos trazer luz, consolo, orientação, nos momentos mais difíceis, mais alegres, em tudo na nossa vida. E nós precisamos agora chegar na questão do surgimento da palavra cristão, porque agora mesmo nós vamos trazer uma informação de Paulo, numa das suas cartas, e de Kardec. Então, segundo esse professor, e aqui do livro, e o livro Paulo e Estevão, a palavra cristão, como já deve ser do conhecimento de vários de nós aqui, ela como sendo o ungido de Deus, daquela figura que era Jesus, ela veio assim na intuição do evangelista Lucas, porque depois que ele desencarnou, as criaturas que estavam trabalhando com amor, com dedicação, com caridade, elas receberam alguns nomes: discípulos do Senhor, nazarenos, homens do caminho, seguidores da via, e todos esses nomes reinavam lá na região. E a presença do Cristo ainda muito presente, magnetizando aquele momento. E naturalmente, essas palavras não estavam satisfazendo, faziam o sentido correto, discípulo do Senhor Nazareno, mas fez falta uma unificação. Então, Lucas, o evangelista Lucas, segundo consta no livro Paulo e Estevão, foi buscar na própria história e por inspiração a palavra cristã. Agora, o mais bonito é o que ele fala, que está no livro Paulo e Estevão, que ele disse assim: a palavra caminho, Nazareno, caminho, que Jesus usa logo aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho é uma palavra muito dinâmica, muito sugestiva, porque nos propõe seguir adiante, caminhar, alcançar uma meta. E qual que seria a nossa meta? Caminhar com Jesus, a nossa evolução. Em cada existência um pouco mais. Mas aí o Lucas vai e diz assim: os viandantes existem em todas as estradas, de todos os matizes, e o mal tem igualmente
os seus caminhos. A gente sabe que é, não é? Não que o mal exista, ele é só ainda a ausência do bem, mas ele ainda tem muita força. Então Lucas vem assim: não seria mais justo chamarmos cristãos uns aos outros? Este título, agora que é bonito, este título recordará a presença do Mestre e nos dará a energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com seus ensinos. Então, a partir dessa proposta de Lucas, todos os servidores, todas as pessoas que querem seguir a Jesus foram então denominadas de cristãos com essa origem. Esse nome prevalece e, assim como Lucas disse, e eu lhes pergunto, somos cristãos? Espíritas são cristãos? Claro que sim. Cristãos podem ser espíritas? Claro que sim. Depende do livre-arbítrio e da vontade de cada um, porque o entendimento do Evangelho do Cristo numa casa espírita é muito aprofundado, é muito belo, ele volta lá nas origens primitivas. E a partir de então, a palavra e aqueles nomes lá foram substituídos por sugestão do evangelista Lucas, e então na cidade de Antioquia todos foram chamados de cristãos. E a palavra cristianismo substituiu a palavra caminho, embora fosse uma boa sugestão, mas Lucas questionou. O mal anda junto também. Então o que a gente pode pressupor? Que no mínimo quem assume a identidade cristã, ela deve lutar internamente, sobretudo, para vencer o mal. Às vezes não é o mal que está fora, é o mal que ainda reside em nós, assim como vemos na oração do Pai Nosso, né? E a frase dele, eu sou o caminho e a verdade e a vida, é para os cristãos. Agora, Paulo, na carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, no final, ele qualificou os tipos de cristãos, já na época dele. Então, ele fez um grupo, o grupo 2 e o grupo 3. Não preocupe em ler tudo não, vamos acompanhar junto. O grupo 1, Paulo, ele chamou de um grupo imaturo. O que ele queria dizer com o grupo imaturo? Eram aquelas criaturas tentados a agarrar-se às tradições e aos rituais simbólicos. Porque como que isso acontecia? Foi mais essa carta para a cidade ali, sobretudo Corinto, que era uma cidade muito rica, um comércio muito forte, e então tinha uma diversidade grande de pessoas. E ali as pessoas chegavam, cada um pensando do seu jeito, como que seria, como que queria, e toda aquela semente plantada por Paulo, aquele esforço, ia se perdendo. E aí Paulo começava a receber as cartas dos seus representantes. Volte aqui que a missão está se perdendo, a situação está se perdendo. Por que ela se perdia? Segundo a visão de Paulo, esse grupo imaturo de cristãos que ele tentou, que ele jogou a semente, mas eles ainda tinham dificuldade de aderir verdadeiramente àquele cristianismo nascente. Então eles queriam agarrar-se às tradições e aos rituais simbólicos. Que tradições e rituais simbólicos? Judaicos, né? Que era o que preponderava na época, e muitos outros rituais. O outro grupo, o grupo 2, Paulo chamou de incrédulos. Podemos ir lá nessa carta, gente,
chamou de incrédulos. Quem que seriam os incrédulos? Seriam os intelectualmente convencidos do Evangelho, aquele Evangelho semeado por Paulo, naquele cristianismo, mas que não depositavam ainda a fé no Cristo. Tinha dentro deles ainda muitas dúvidas. E o terceiro grupo que Paulo classificou, incrédulos não convictos. Oh, mas que coisa, além de incrédulo, não tinha certeza de nada? Não convicto? Eles se sentiam atraídos pelo Evangelho, pela mensagem que dizia na época, pelo Cristo, mas não tinham ainda aquela convicção definitiva acerca dele. Dele quem? Jesus, o Cristo, o enviado. Eles não estavam convencidos da verdade do Evangelho. Isto é a visão de Paulo. Agora, a gente questiona, porque o tema da noite, como vocês podem ver, é de autoconhecimento. Será que essa classificação, essa divisão de Paulo ainda existe em nós? Vamos falar de nós. Vamos julgar ninguém, nenhuma outra corrente filosófica. Vamos falar de nós. Como nós estamos profundamente nessa situação? Faríamos parte de um desses grupos? Ou estaríamos em outro patamar? Ou estamos no esforço de sermos pessoas melhores a cada dia? E aí vem então com Kardec 3 períodos da evolução das ideias espíritas. O primeiro período foi o da curiosidade. Que curiosidade? Dos fenômenos, mesa girante, Paris, aquilo tudo que a gente vê no filme de Kardec, e o povo, tudo, os espíritos vindo, se manifestando e se materializando. Foi o que chamou de curiosidade provocada pelos fenômenos. O segundo período foi o do raciocínio e da filosofia. Olha, gente, um planejamento, tudo cuidado, tudo encomendado para o bem, para a luz, para a nossa paz, para a nossa libertação. Porque acima de todo esse tempo, aqui o tempo nosso é pouco, a gente tem que sintetizar muitos conhecimentos, porque por trás de cada item desse tem histórias maravilhosas, do raciocínio e da filosofia. E o terceiro período, que é o que nós vivemos agora, da aplicação e consequências. Ou seja, nós estamos chamados mesmo a esse período aqui, porque as consequências daquele desconhecimento que a gente falou lá atrás está presente na nossa vida e dificulta a nossa adaptação ao mundo, ao progresso, à nossa vida familiar, nos faz lidar mal com a culpa. E eu vou fazer uma parte aqui, pedir licença aos aqui, diretores do estudo que estava tendo aqui agora há pouco, 5 horas. Olha, perde quem não vem. Que estudo bom, esclarecedor, que nos faz muito bem. Quem pudesse chegar mais cedo é muito bom. E o nosso companheiro, doutor Mercial, falou assim, não adianta, a culpa anda de braço dado. Culpa que a gente não sabe nem porquê, não foi, doutor? Mas nós somos ainda imperfeitos, vamos ter paciência com a gente, não é? Então, vivemos esses 3 períodos. Agora, eu lhes pergunto, alguém hoje está livre dos fenômenos chamados mediúnicos? Não. Nem na nossa casa, nem no nosso trabalho, nem na nossa profissão. Em nada. O intercâmbio dos 2 mundos é a maior certeza que nós temos. Quando chegou nesse período aqui, o segundo, veio o rótulo para nós espíritas da caridade. Ah, os espíritas
são caridosos. E falava-se muito da caridade material. Hoje a gente convive com a caridade, mas a caridade material continua também, mas muito mais espiritual, oculta, anônima, aquela da força da prece, do magnetismo exercido à distância, o que acontece da libertação nas reuniões mediúnicas. E o que seria então esse aqui, o atual momento que a gente vive? Nos autoconhecer, as nossas limitações, as nossas tentações, aquilo que representa para nós situações sacrificiais, considerando que a família é na família o nosso foco. E é ali que nós temos que vencer a nós mesmos. Não é nem vencer o outro, é vencer a nós mesmos. Então, o que a gente conclui desses 3 períodos? Os fenômenos continuam, a caridade continua, o autoconhecimento para saber conviver com os fenômenos, com a caridade até mais anônima, está presente nos nossos dias, mais do que nunca, e de forma muito intensa, e que vai apertar mais, e já está apertando nessa fase de transição. E destes períodos derivam, de novo, 1, 2, 3. Aí agora é Kardec que nos convida à reflexão da noite, muito seriamente. Essa casa está cheia, olha que beleza, cheia de cá e cheia de lá. Olha que bonito, são cristãos então procurando orientação e esclarecimento. E aí, lá no Livro dos Espíritos, a conclusão, no item 5, ele fala: 1. Ainda existem espíritas que ainda oscilam, com tendências a utilizar ritos de outras tradições religiosas. Gente, atualmente isso tem sido uma tragédia nas casas espíritas. Às vezes não está nem claro a intenção do servidor, mas só de ela estar oculta, ela traz os seus frutos, ela traz as suas influências, e muito trabalho está se perdendo. E aí aquela saúde mental que a gente adquire com o estudo das obras da codificação por Allan Kardec, ela se perde, vai ficando uma misturada que a criatura não vai dando conta dela mesma. E haja consultórios de psiquiatra e psicólogo para depois dar conta. Aqui, esse grupo 1, que mistura, eles são muito apegados a normas e pré-requisitos criados por pessoas e instituições que não favorecem o acolhimento aos necessitados e neófitos. O que são neófitos? É aquele que não conhece nada ainda da codificação kardeciana e vem procurar a casa para procurar se instruir. E quem são os necessitados? Aqueles que a gente mais deve acolher. Não necessariamente pobres, miseráveis da parte material, mas pode ter muito pobre, miserável da parte intelectual, mental, dos sentimentos confusos. Então, a gente sugere que toda vez uma pessoa que procura a casa espírita, ela deveria procurar o atendimento espiritual para a gente sentar ali, olho no olho, explicar para ela, acolher e receber bem. Aí nós estaremos trabalhando por Jesus e com Jesus. Esse grupo aqui é um dos grupos mais perigosos. Eu trabalho em Carrancas, vim de lá hoje e eu sei do que eu estou falando, porque lá é igual Corinto, chega turista de todo lado, mora,
Lá não estou desrespeitando-os de jeito nenhum, porque é uma verdade clara. Eles procuram a casa espírita para trazer os ritos e as tradições religiosas. E eu, graças a Deus, e agradeço muito pela oportunidade, sou servidora do Evangelho de Jesus. E por isso eu não tenho medo da minha saúde mental. Não tenho. Porque eu já vi coisas, tenho visto coisas acontecer nesse sentido aqui. Aí, Kardec vai e fala no grupo 2. Quem seria os espíritas do grupo 2? Aqueles que aceitam a comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação, mas mantêm resistências ao Evangelho. Isso é muito grave, porque é o Evangelho que faz a nossa transformação interior. É a verdade, o caminho, o conhecimento que precisa chegar ao nosso coração, a nossa trajetória de vida. Então, os espíritas que estão aqui aceitam que os espíritos se comunicam, aceitam que nós estamos aqui já numas várias existências, tem um tanto para trás, vai ter outro tanto pela frente, aceitam tudo isso, mas são resistentes às propostas do Evangelho. É uma doença, a doença moral, a doença do espírito. E uma filosofia que lida bem com o Evangelho de Jesus, igual a codificação de Allan Kardec. Tem um companheiro do Boituva, do estado de São Paulo, que ele fala, ele é uma pessoa muito viajada, e ele fala, no planeta Terra não tem, por questão da saúde mental. E é. Estudar Kardec nos traz saúde mental. Estudar o Evangelho de Jesus, todo o seu histórico, e em perseverando nesse estudo, adquirimos saúde mental. Não temos medo das nossas imperfeições, que ainda temos às vezes necessidades. Não temos medo do envelhecimento. Perdemos o temor de tudo que vier na frente e a gente assume a postura de Paulo, olhando assim, ó, de igual para igual. Quando ele, diante do seu verdugo, ele falou, eu fiz a minha parte, faz a sua, que era degolar a ele. A gente, quando permanece, é o testemunho que a gente dá nessa rota de aceitar a comunicabilidade, a reencarnação do Evangelho. A gente assume a coragem na fé raciocinada. E o terceiro item são espíritas que são dependentes ou até fascinados por pessoas e têm dificuldade em incorporar a mensagem do Evangelho. Que pessoas, por exemplo, vamos pegar os mais famosos, Divaldo. Há controvérsias em relação a todos, menos com Chico. Assim mesmo, tem gente que ainda fala que Chico é um espiritólogo. O que é espiritólogo? É um espírita com ranço de católico, porque ele tinha, até seus últimos dias, a sua imagenzinha de Nossa Senhora no seu, na sua cama, no seu criado. Mas o que aquele homem viveu, não pode acusar de incorruptível, não pode acusar de falso, de nada. Tudo que ele trabalhou é doação até hoje, monetária para as criaturas. Então, gostarmos das obras de Chico, está tudo bem. Mas tem outras pessoas famosas no movimento que andam caminhando perigosamente. Tem livros publicados que são, às vezes, também fogem daquele ali, ó, aqueles princípios básicos ali.
E a gente pode atestar, com certeza, como a gente relaciona com muitas pessoas, conversa com muito problema de todo mundo. E quando a pessoa assume, nos procura a casa, assume de verdade seguir aqueles princípios ali e seguir a doutrina espírita no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. E Chico dizia, o ser humano tem periculosidades que a gente desconhece, então precisa-se do Evangelho. Aí, como que fica? Como que cada um de nós que estamos aqui, trabalhadores ou não, não é para culpar ninguém, não é para julgar ninguém, é para desenvolver o raciocínio. Nós estamos caminhando equilibradamente pelos três aspectos, porque essa é a proposta da evolução das ideias espíritas. E ser dependente ou até fascinado por pessoas é ruim. Sabe, um segredo, quando a gente trabalha na casa espírita, se idolatrar muito, se elogiar muito, é um perigo, porque tudo tem olho, tem ouvido, e aí, ó, não é não, Marcelo? É um perigo. Tem que encarar o que a gente puder fazer de bom e de melhor com normalidade, com entendendo as imperfeições de humanos que a gente tem. Não endeusa não põe no pedestal não, que não dá certo, não termina bem. Nem lá em casa, nem lá no serviço nosso, nem em lugar nenhum. Pessoas simples, naturais, igual o plantador de alho. Já pensou? A gente usou aquela história para isso. Um regador aguando canteiro de alhos e espíritos famosos, ó, no ouvido dele. E ele vai para casa, lava as mãos e escreve aquela poesia de páginas lindas, de coisas e conhecimentos do universo que ele jamais tinha conhecido ou pensado. E tem a humanidade, a humildade de aceitar que o poeta chamou ele de cabeça de alho. E ele ri e tudo bem. Então, a gente chega já ao final, está muito quente, e fica aí essa reflexão da noite. Que tipo de espíritas nós queremos ser? Qual? Em que grupo a gente está? A gente já entende e aceita os fenômenos? A gente exercita a fé raciocinada? Porque nós temos 4 tipos de fé. A fé infantil, que vai encaixar aqui. Aquele que é fascinado por pessoa, se o padre, se o pastor, se o coordenador da casa, seja quem for falar, ele vai acreditar. Ele vai acreditar porque é conveniente para ele. Temos a fé emocional. O que é a fé emocional? Nossa, minha vida está boa, eu estou com um emprego bom, melhorei de vida, minha família está tudo certo, Deus me ama, Deus é bom para mim. O mínimo deslize, a mínima perda de saúde, o mínimo desafio que acontece já é o suficiente para a fé cair e falar, Deus não me ama mais, Deus esqueceu de mim, e aí começa a saltar de galho em galho, passar por tudo quanto é credo religioso com interesses pessoais. Quem diz isso é um autor muito estudioso, Jacobson Mello. A outra fé é a fé intelectual. O que é a fé intelectual? É aquele que estuda muito, fala muito bem, sabe tudo, aconselha tudo do bom ao melhor para todos. Mas e lá na sua vida pessoal? Que renúncia ele consegue fazer? Que perdão ele consegue dar? Como que ele luta no seu dia a dia, no esforço cotidiano? Porque isso são requisitos do Evangelho.
Por isso que não dá para acreditar só em fenômeno, só em raciocínio e filosofia do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, sem trazer junto o Evangelho. E qual é a fé proposta, então, por Allan Kardec? É a fé raciocinada, que é aquela que a gente para, pensa, olha e fala: mas por que isso está acontecendo comigo? Que explicações eu tenho para este fato na minha vida? E a gente encontra respostas para tudo. E quando a gente busca no Cristo o ungido, o enviado de Deus, as respostas são as mais abençoadas e melhores, que talvez não sejam as que a gente quer ouvir, conforme os nossos interesses pessoais e o nosso ego. Mas ao longo do tempo, a gente vai vendo que era o melhor para nós, nesse sentido. E a gente caminha então, depois dessa reflexão, o que a gente quer? O que é que nós estamos fazendo aqui agora? Ouvindo essa síntese da evolução das ideias espíritas. Como é que eu devo ir para casa pensando não no outro, em mim? Não no outro. Porque tem uma semana que eu estou digerindo isso comigo para poder preparar o assunto. E aí a gente termina, que está muito calor, e tem uma resposta. A resposta mais linda, mais bonita, mais piedosa, misericordiosa, que não vem falar para nós que temos que ser perfeito numa varinha de condão, de uma hora para outra. Não é, não. E aí é lá no Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos encontrar a resposta ao lado do amor da caridade dos dois, que representa o amor materno, né, o feminino, o amor masculino, que os dois se unem aqui numa entidade, uma performance mais elevada, olhando para o planeta Terra, e diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Tá, transformação moral adquirida um pouquinho em cada existência, mas muito mais agora, para esse nosso momento presente, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E para a gente reconhecer qual é a nossa inclinação má, temos que nos autoconhecer ou não? Dá para tapear? Não dá. Não dá. Tem que raciocinar, tem que pensar, tem que olhar para o caminho, para ser cristão. E encerramos com a frase dele, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Será que lá em Israel, na Palestina, esse conhecimento estivesse ativo, tanta coisa estaria acontecendo? Não. O amor dele ainda não chegou. Né? E que a gente possa sair com essa imagem, essa certeza. E eu vou fechar o nosso momento com uma poesia de Chico, mas não é aquela grande, não. É uma pequenininha que vamos dedicar agora, porque por mar a gente não chega lá, por terra a gente não chega lá, mas pelo ar, pelo fluido cósmico universal, o nosso pensamento chega aonde ele tem que chegar. O pensamento de Chico chegava além do planeta Terra. Ele tinha momentos que ele estava psicografando, a mão direita escrevia de um lado, a mão esquerda de outro, um lado do cérebro pensava num hemisfério, o outro lado estava em outro hemisfério. É essa criatura que a gente chama para somar com a gente agora, para a gente encerrar o nosso momento nesse grande laboratório espiritual, vibrando
Se não podemos, não temos como chegar à mente daquelas autoridades, podemos chegar nos desencarnados, sofredores, aquelas crianças, aquilo tudo que está acontecendo lá. Então, Chico psicografou essa poesia do poeta Cruz de Souza. Então ele diz assim: há sobre os prantos, há sobre as humanas vozes que se lamentam nas torturas, outras vozes mais doces e mais puras, como um coro dulcíssimo de hosanas. Então, o lamento e as dores lá dos desencarnados, daquele povo, há sobre eles as vozes mais puras, as equipes socorristas acolhendo o sofrimento deles. As primeiras são feitas de amarguras, as segundas de bênçãos soberanas, mas sobre as dores sagradas ou profanas que pululam nas sendas mais escuras como as que estão lá, sobe ao mesmo tempo da terra a queixa, soluçando, silenciosa, muda, suplicando, remontando aos espaços constelados. E desce dos céus, desce, está descendo e está indo daqui, dessa simples e pequena casa do Brasil, de Minas, de Lavras, de nós, a voz amiga e mansa, fortificando a vida da esperança, patrimônio dos seres desgraçados. Ou seja, lá eles estão em dificuldade, mas por aqui também, ao nosso redor, tem muitas dificuldades, a começar pelas nossas próprias. E ao encerrarmos esse momento, a gente quer dizer para Jesus: ó Senhor, que alegria, que gratidão sentimos pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo essa teoria que é da literatura essencialmente espírita, mas queremos muito mais do que isto, levar para o mais profundo de nós mesmos, dos nossos sentimentos, que nos traz a paz e a esperança. Esperança sempre de dias melhores. Que assim seja.